Micromanager forçado a renunciar após administrar mal um novo serviço de varejo. Este pode ser mesquinho e definitivamente não tão épico quanto alguns dos posts que vi aqui, e estou sem fôlego. Informações de fundo relevantes primeiro. De qualquer forma, vários anos atrás, eu trabalhava em uma das grandes lojas de ferragens da minha área. É um nome familiar e teve alguma mobilidade ascendente com um salário decente para a área. Eu realmente nunca encontrei um nicho lá depois do meu primeiro ano e meio. Eu aprendo rápido, então eles meio que me fizeram um funcionário do exército suíço. Eu sabia trabalhar ferragens, encanamentos, misturar tintas, fazer chaves, preparar contratos de instalações e conhecia todas as características e defeitos dos modelos de eletrodomésticos que vendíamos. Fiquei feliz em fazer isso porque estava construindo uma reputação de alguém que podia fazer tudo. 2 anos depois, um novo programa foi implementado no qual eu estava qualificado de forma única para ajudar. Eles criaram uma nova posição para mim. Foi comercializado como um serviço completo de renovação, remodelação de interiores. Eu deveria auxiliar o designer na seleção de produtos, informações sobre produtos, contratos e marketing local para este serviço. Todos os envolvidos estavam super animados com isso. Nota, eu ainda estava ganhando apenas $10 por hora em 2015 para isso. O problema era que, por ser novo, ninguém sabia como deveria funcionar. A designer basicamente teve que descobrir por si mesma enquanto eu tentava colocá-la em dia com todo o conhecimento da loja e do produto que acumulei durante minha experiência única com a empresa. Problemas com o programa. Foi muito caro. O produto a ser usado tinha que vir de uma de nossas lojas, o que era limitante. Ninguém sabia disso. Foi um começo difícil. Os colegas de trabalho me chamavam para falar com os clientes se eles mencionassem o trabalho em um grande projeto, mas isso era tudo que tínhamos. Nenhum trabalho concluído para referência ou qualquer coisa fornecida pela empresa para nos colocar em execução. Fizemos nossas próprias coisas. Montei um vídeo anunciando o serviço e recebi a aprovação da gerência para usar o cartão da empresa para comprar uma TV e um reprodutor de mídia para rodar o vídeo repetidamente. Construímos vinhetas na loja para mostrar nossa habilidade de design. Eu vinha pegando muito com o designer, então acabou sendo uma parceria efetiva. O microgerente. Entra Devin, o gerente assistente. Na verdade, ele esteve envolvido no projeto desde o início e deu bastante apoio e trouxe boas energias no início. Mas acho que ele se cansou de problemas que não podíamos controlar, contadores desleixados se recusando a consertar coisas que estragaram, processo de design lento enquanto os clientes trabalhavam o que queriam e as pessoas simplesmente desistiam depois de tomar muito do nosso tempo quando eles veem o preço. Estávamos, em média, cobrando US$ 3.000 a mais por uma pequena reforma de banheiro apenas com mão de obra. As taxas de consultoria e design também foram trabalhadas no custo final. O produto foi descontado para ser basicamente isento de impostos, mas como mencionei, as opções eram limitadas aos produtos vendidos pela empresa. Era muito caro fazer muitas vendas no lado mais pobre da cidade, onde quase todo mundo conhece algum tipo de empreiteiro ou comerciante com contatos. Não era um bom mercado para este programa, mas conseguimos começar a bater e superar nossos números. O número 7 na região para o novo programa não foi ruim. E quando finalmente começamos a fazer negócios e um ritmo por volta de 8 meses, Devin decidiu que não estava funcionando rápido o suficiente para ele. Obviamente, o designer era o culpado, já que ele não tinha autoridade sobre os empreiteiros ou sobre os preços. Ela não sabia o que estava fazendo e ele faria algumas mudanças. Ele honestamente não fez muito além de pairar, trazer energia ruim e fazer sugestões terríveis. Ele não entendia o escopo do que tínhamos que fazer para deixar um cliente satisfeito. Os clientes se sentiram apressados e ficaram nervosos. Eles recuaram. Chegamos a um impasse. Tínhamos apenas 2 ou 3 projetos em andamento por vez, mas, de repente, depois de trabalhar duro para construir o programa, não tínhamos clientes pela primeira vez em 6 meses. Obviamente, Dev não estava nos sujeitando à sua autoridade com força suficiente. Então ele foi mais forte e demitiu o designer. Perdi minha paciência. Justiça ou injustiça não sei. Eu sou um cara tranquilo, mas tenho trabalhado duro para esta empresa, fazendo amendoins com a promessa de que estou trabalhando em algo. Aguentei trabalhar para os gerentes incompetentes que conseguiram seus cargos porque começaram a trabalhar lá aos 18 anos e fizeram disso sua vida.
O macho alfa tóxico, eu vou liderar, você vai seguir, foi demais. Então comecei a intimidá-lo de volta, tirando sarro dele de uma forma provocante, onde ele realmente não conseguia reagir sem parecer mal ou perder o controle. Fiz isso por um tempo e ele me deixou sozinho para executar o programa nesse ínterim, já que eu era a única opção. O designer e eu nos tornamos amigos, então ainda estava bravo com a forma como tudo aconteceu. Ainda não tinha terminado, mas não sabia o que fazer. Eventualmente, eles conseguiram outro designer e Dev me mudou de volta para o que eu estava fazendo antes. Preterido em várias promoções para as quais eu estava mais do que qualificado, o mercado havia sido inundado por funcionários de longa data que estavam sendo transferidos. Azar, mas acabei com o lugar. Um dia, recebemos um link por e-mail para uma pesquisa anônima de avaliação de gerentes. Os computadores da loja foram configurados com um perfil de usuário sempre ligado e conectado, então anotei o link e verifiquei com um colega de trabalho se eles não eram exclusivos. Em todos os departamentos que visitei naquele dia, escrevi uma crítica para a Dev. Todas as classificações diferentes, algumas boas, outras ruins, mas fiz as boas para que soassem ruins, mas como se eu não soubesse que era ruim. Eu fiz isso talvez 10 vezes. Não foi assassinato de personagem nem nada, apenas coisas baseadas em opiniões com alguns exemplos vagos para que ninguém pudesse descobrir que era eu. Eu também não menti, apenas disse o que as pessoas não costumam dizer em voz alta. Ele mal olhava para alguém depois disso. Algumas semanas depois, ele renunciou ao cargo de gerente assistente e assumiu um cargo de design externo na outra extremidade da loja, o mais longe possível dos departamentos que já havia ocupado. Basicamente a mesma coisa que fizemos com os interiores, mas ele estava no lugar dos designers. Saí alguns meses depois para trabalhar como suporte técnico para o DHS, mas enquanto ainda estava treinando para isso, meus amigos da loja me disseram que ele havia sido demitido. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa? Ele deveria pelo menos ter aprendido como meu amigo designer se sentia. Ambos foram demitidos no Natal. O ex-gerente termina meu emprego na empresa que eu amava, ajudei a encerrar sua carreira na tecnologia local para sempre. Este é o meu primeiro deles, espero que se qualifique. Peço desculpas por ter demorado tanto, mas tive que guardar essa história para mim por mais de uma década. Ironicamente, uma decisão judicial recente significa que agora estou livre para discutir os detalhes publicamente pela primeira vez sem penalidade. Estou começando por aqui. 1. O fundo. Trabalhei em uma grande empresa de tecnologia por muito tempo, como décadas. Ao longo dos anos, trabalhei de novato para uma espécie de consertador especializado, tornei-me bastante conhecido internamente como uma pessoa de resposta a emergências de segurança. Fui designado para os projetos ruins ou impossíveis de consertar, muitos dos quais chegaram às manchetes dos jornais. Tenho muitas histórias que nunca poderei contar publicamente, infelizmente. Basta dizer que vários vice-presidentes seniores em várias divisões ficaram sabendo quem eu era, porque resolvi efetivamente problemas complicados e complexos e reuni muitos nerds de tecnologia intensos para resolver grandes coisas em várias divisões ao longo dos anos. Foi tão divertido. Na época de nossa história, eu trabalhava em uma pequena equipe de segurança em uma divisão de engenharia de produto. Foi um período um tanto turbulento e nossa equipe de 8 pessoas resistiu a várias reorganizações e teve muitas mudanças de gerente. Foi muito. Mas mantivemos a cabeça baixa e fizemos o trabalho, e todos nos demos muito bem. Lateral. Irrelevante. Posteriormente, um dos melhores gerentes designados para administrar nossa equipe imediatamente me designou um projeto enorme, complicado e urgentemente importante para gerenciar. Isso envolveria pessoas em 6 divisões diferentes, teria grandes implicações legais, e nosso vice-presidente sênior queria que acontecesse em um prazo agressivo de 4 a 6 semanas. E meu gerente estava saindo em breve para férias há muito planejadas, então ele se desculparia por estar ausente pelas próximas 3 semanas e incapaz de ajudar. O projeto era fazer algo grande e técnico e que nunca havia sido feito antes, então ninguém tinha certeza de como fazer, quem tudo isso exigiria, quais etapas e em que ordem. Alguns dos principais participantes tinham o que gentilmente chamamos de personalidades difíceis. E, a propósito, definitivamente seria notícia internacional e causaria uma onda na indústria quando o fizéssemos. Nenhum grande grito. O gerente era um cara decente e se sentiu mal por me deixar com essa bagunça espinhosa. E eu fiz isso.
Reunimos todas as pessoas de todas as divisões em uma sala e mapeamos tudo em um quadro branco. Demorou dias, e discutimos como fazer isso antes do prazo, na verdade bem antes, para ganhar pontos de bônus. E alinhamos todos para fazer isso. Antes de puxarmos o gatilho da coisa muito grande, tive que participar de uma reunião com o VP e a liderança executiva, vários níveis de gerenciamento acima de mim, e com a equipe jurídica para apresentar o plano e garantir a todos os executivos que nós estavam prontos e tinham tudo sob controle. Então, olhei nos olhos do vice-presidente e assegurei a ele que entendi isso. E então eu fiz. A equipe fez a grande coisa mais cedo do que o prazo. Foi impecável. Nós arrasamos nisso. W00T. Apenas outro dia no escritório? 2. O gerente inepto. Alguns meses depois daquele projeto Epic, nosso bom gerente nos deixou para outra função e alguém novo saiu de uma divisão não relacionada do nada. Vamos chamá-lo de Inep Manager. Inep Manager não sabia nada sobre segurança. Ele não sabia nada sobre resposta de emergência. Na verdade, ele não sabia nada sobre o que nossa divisão fazia. Ninguém em nossa equipe nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele era o pior tipo de gerente intermediário, presunçoso, indiferente a todos, se preocupa mais com as aparências e o ego, microgerencia coisas que não compreende, e só torna tudo pior. Mas ele aparentemente conhece as pessoas e essas pessoas conseguem empregos para ele por causa de política. Lealdade? Ele certamente não tinha nenhuma habilidade ou experiência para nossa equipe. Eca. Esse cara é o pior. Uma das muitas peculiaridades estranhas do Inep Manager era que ele não achava apropriado que nossa equipe discordasse ou corrigisse uns aos outros na frente de outras pessoas. As coisas em tecnologia, especificamente o desenvolvimento de produtos, movem-se rapidamente e as coisas mudam o tempo todo. Portanto, se alguém de nossa equipe estivesse se reunindo com alguém de outra equipe e alguém dissesse algo como "Então decidimos deixar o céu verde e estamos dentro do cronograma" e outra pessoa de nossa equipe interviesse para dizer "Na verdade, isso mudou. Decidimos que o céu agora vai ficar azul e atrasamos o prazo em 2 semanas", o que aconteceu em uma reunião anterior. Ah, tudo bem legal. Inep Manager interrompia e dizia: "Precisamos claramente entrar na mesma página. Vamos encerrar esta reunião agora e reagendar quando minha equipe tiver todos os fatos esclarecidos." O quê? Isso é insano. Literalmente, nunca teríamos nenhuma reunião se esperássemos até que todos soubessem as mesmas informações o tempo todo. Outras equipes rotineiramente deixavam reuniões conosco com informações imprecisas que afetavam cronogramas de lançamento, recursos. Foi apenas uma bagunça. 3. Inep Manager hostilidade. Pouco depois de Inep Manager se tornar nosso gerente, ele começou a ser muito hostil comigo. Não para todos na equipe. Apenas eu. Tanto quanto eu sabia, não tinha feito ou dito nada para merecer sua hostilidade. De repente, depois de mais de 20 anos nesta empresa, eu não conseguia fazer nada certo. Embora esse idiota não entendesse realmente qual era o meu trabalho, ele tinha certeza de que eu não estava fazendo direito. E ele foi rápido em me dizer isso, e muitas vezes na frente dos outros. A ponto de meus colegas de trabalho me chamarem de lado para perguntar o que estava acontecendo? Eu também não sabia. A questão é, eu era a única mulher na equipe. E eu tenho uma deficiência. Já passei por algumas coisas trabalhando em alta tecnologia ao longo dessas décadas. Era um antigo clube de meninos naquela época. E... eu estava bem. Não sou de alegar discriminação de cara ou sem motivo. No entanto, quando eu estava tentando juntar as peças da causa da hostilidade desse cara, alguns de seus comentários eram sexistas e nada sutis. Ele também não gostou disso, devido à minha deficiência, e, francamente, à minha antiguidade. Recebi um dos poucos escritórios com porta em nosso novo prédio. O resto de nossa equipe estava em cubículos de piso plano aberto que todos odiavam. Ele ficou incensado porque eu, um humilde subordinado direto, e mulher, consegui um escritório e ele não. Eu tinha mais antiguidade do que qualquer um, então, mesmo sem minha deficiência, eu teria conseguido o cargo antes dele. Observe que outros homens em nossa divisão também conseguiram cargos, porque novamente, antiguidade, e isso o incomodava menos. Mas eu era a única mulher em nosso andar com uma porta e era sua subordinada. Seu ego não gostou nem um pouco. Ele teve um ataque sobre isso. Repetidamente. Houve muitas outras coisas que ele disse,
Minha favorita entre elas no final foi ele me repreendendo por minha má atitude em uma reunião que tínhamos acabado de ter. O INEP Manager havia me dito de antemão para não dizer nada durante aquela reunião, porque ele estava insistindo em compartilhar informações incorretas novamente e sabia que eu gostaria de corrigi-las. Então sentei-me em silêncio e mantive meus olhos na apresentação do PowerPoint ou no chão quase o tempo todo. Quando perguntei a ele como tive uma atitude ruim quando não disse nada, como ele pediu. Eu não gostei do olhar em seu rosto. Ok, cara. Depois de perceber que não havia nada que eu pudesse fazer para deixar esse cara feliz com meu trabalho e perder sua hostilidade, finalmente fui ao RH para registrar. Eu sabia que eles fariam tudo sobre isso, mas eu queria documentar pelo menos. Então, previsivelmente, eles me disseram para trabalhar mais para me dar bem com o INEP Manager e, como não era meu primeiro rodeio, voltei ao meu escritório e enviei um e-mail ao RH dizendo: obrigado por se encontrar comigo sobre minhas preocupações sobre o INEP Manager. Temo que seu preconceito e misoginia reflitam negativamente em minha próxima avaliação de desempenho. O RH deve estar ciente de que há um problema real aqui e espero que você tome providências etc. O que, claro, não fizeram. Mas agora estava registrado. 4. O machado cai. E então, alguns meses depois, ele me deu uma avaliação de desempenho terrível, como esperado. Já é longa a história, ele estava tentando me demitir por mau desempenho. Infelizmente para mim, a empresa havia iniciado rodadas de demissões e era o pior momento possível para procurar outro emprego internamente. E agora eu também tinha uma avaliação de desempenho ruim em meu histórico. Voltei ao RH e disse: aquela coisa que eu disse que estava preocupada que aconteceria quando nos conhecemos há 6 meses? Aconteceu. Exatamente como eu disse. E agora? O RH, mais uma vez, não ajudou. Além disso, eles não fizeram literalmente nada. Mas ei, estava registrado, de novo. Útil para o advogado mais tarde. Blá, blá, blá. Quando percebi que não conseguia encontrar um novo emprego na minha empresa por causa de todas as demissões, suspiro, consegui um novo emprego por muito mais dinheiro em uma empresa de tecnologia local diferente muito rapidamente. Eu moro em uma área de alta tecnologia, havia muita confusão entre 3 e 4 grandes empresas durante esse período e frequentemente esbarrávamos em outros veteranos de empresas nessas outras empresas. Era um mundo pequeno. Com meu histórico e referências foi super fácil. Depois que isso foi acertado, liguei para um advogado de discriminação trabalhista para negociar minha saída da empresa em que pensei que trabalharia até me aposentar. Rosto triste. Porque eu tinha uma documentação com o RH explicando a misoginia e o capacitismo do INEP Manager há algum tempo, e porque eles fizeram tudo sobre isso, e porque havia testemunhas que confirmaram seu comportamento, eles não tinham base para se apoiar. Eles concordaram em me dar um cheque relativamente bom para ir embora e não processá-los, e eu concordei em não falar sobre os detalhes do meu acordo de separação. Fui ao escritório do meu advogado e assinei o acordo. Procurei ver quem havia assinado o contrato pela empresa, presumi que fosse alguém do RH, mas ainda estava em branco. Eu eventualmente conseguiria uma cópia assim que alguém a assinasse. Peguei meu cheque, arrumei meu escritório e saí. Tchau, velha companhia. Emoticon triste. Comecei meu novo emprego algumas semanas depois. 5. O karma começa. Era agosto daquele ano que eu saí. Recebi minha cópia do contrato assinado pelo correio em outubro. Quem o assinou para a empresa? Não RH, mas meu VP exec. Aquele que pediu o projeto urgente, muito importante e legalmente complicado. O cara que eu olhei nos olhos pessoalmente, e depois entreguei nessa coisa muito grande trademark que ele pessoalmente pediu, antes do prazo que ele pediu. Esse é quem assinou meu acordo de separação. Eu suspeito que ele não tinha ideia até aquele momento de que eu tinha ido embora, e imagino que ele provavelmente tinha muitas perguntas sobre o que aconteceu. E também, por que eles tiveram que me pagar um pedaço de dinheiro na saída? Opa! Eu ri quando vi. Como o vice-presidente me conhecia e tínhamos um pouco de história, e o INEP Manager era novo na divisão e eram entre centenas de gerentes intermediários dos quais ele provavelmente nunca tinha ouvido falar, acho que o INEP Manager tinha algumas explicações a dar. Uvahahaha. Eu realmente gostei do pensamento disso. 6. Karma de verdade. Corte para novembro. Como mencionei,
Era uma comunidade de tecnologia relativamente pequena na área, e aqueles de nós que trabalhavam com segurança, em particular na empresa X, frequentemente encontravam outros atuais ex-colegas na empresa Y ou Z ou qualquer outra. Caramba, havia uma tonelada de caça furtiva acontecendo entre as empresas. Um dia, recebi um bate-papo interno de alguém que trabalhou com segurança na minha antiga empresa, vamos chamá-la de Security Colleague. Security Colleague me perguntou se eu conhecia alguém chamado INEP Manager. Por que sim? Sim, eu fiz. Por quê? Porque o INEP Manager estava aparecendo na agenda do Security Colleagues para uma entrevista para um cargo de gerenciamento aberto no dia seguinte. Parece que logo depois que meu ex-vice-presidente executivo assinou meu contrato de separação. INEP Manager estava procurando ativamente um novo emprego em uma nova empresa. Hehe. Security Colleague me perguntou o que eu achava do INEP Manager. Eu disse, você sabe, eu realmente não posso falar sobre isso por razões legais, todo mundo sabe o que isso significa, mas se você quiser ligar para o meu celular pessoal mais tarde esta noite para relembrar os velhos tempos, por favor faça. Ela fez. Eu hipoteticamente compartilhei algumas histórias com ela sobre o INEP Manager. Eu também disse a ela onde estão seus botões quentes, a aparência, ego, as coisas de dominância, etc. Talvez eu tenha compartilhado alguns cenários, perguntas específicas a serem feitas que eu sabia que iriam irritá-lo. Desejei-lhe sorte, pelo amor de tudo que é sagrado, por favor, me ligue depois, quando apropriado, e me conte como tudo foi. Não correu bem para o INEP Manager. Quando o Security Colleague me ligou, mal pude esperar. Como foi? Bem, ele ficou combativo e com raiva e gritou comigo, 2 vezes. Durante a entrevista dele para ser contratado como gerente. Facepal, havia muito mais detalhes, agora perdidos no tempo. Exceto, naquela empresa, os moldes de entrevistas foram avaliados como tal. Contratação forte para esta função. Contrate, mas não para esta função, não é uma boa opção para este trabalho, mas gostamos deles. Sem aluguel. Nunca contrate, nem para qualquer função. A entrevista do INEP Manager foi classificada como a última, nunca contrate. Lista negra de qualquer trabalho, sempre, em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Depois de ser empurrado para fora da porta de uma das outras maiores empresas de tecnologia do mundo. Pouco depois disso, parece que o INEP Manager mudou-se com sua esposa e filhos para alguns estados para trabalhar em uma empresa menor em outra região. Demorou menos de 6 meses desde que deixei minha antiga empresa para que ele partisse também. O que me incomoda, ainda, é que o INEP Manager pensou que eu era tão inconsequente, tão sem importância, que ele não se preocupou em verificar e ver onde eu caí depois de me forçar a sair da empresa que eu amava. E quando ele mesmo teve que procurar um emprego logo em seguida, também nunca lhe ocorreu que eu teria conexões com, milhares de colegas com quem trabalhei ao longo dos anos, alguns dos quais agora poderiam estar trabalhando na empresa X ou Y ou Z onde ele estava entrevistando. E onde conseguiu um grande aumento para mim. Até hoje ele não sabe por que sua entrevista na empresa Y foi tão ruim. E como a Security Colleague não foi legalmente impedida de compartilhar histórias que ouviu por boatos sobre os problemas de gerenciamento do INEP Manager, é possível que outros de nossos antigos colegas de segurança da empresa Z e outras empresas nesta área também tenham ouvido essas histórias. O que significa que é improvável que ele consiga um emprego em qualquer grande empresa de tecnologia nesta área. Talvez nunca. Definitivamente não em X ou Y, e são grandes empresas. Entre os maiores. E é tudo porque ele é um gerente intermediário idiota, capaz, misógino, que me subestimou. Vá!